Bom dia, bendito seja o Senhor que te abençoa, que te favorece, que te cerca de favor, de bondade. O Salmo 103 diz: bendiz, ó minha alma, o Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, pois é Ele que me cerca de favor, de bondade. Amém? O Senhor te cerca. Eu declaro terça-feira abençoada na sua vida, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, Fábio, bom dia, Sueli, Sérgio, Amado, Jairo, bom dia, amém, Dilnei, tudo bem aí em Caxias, Dilnei, Kedma de Guarulhos, Sueli de Jundiaí, Shalom, amém, Débora, amém, bom dia para vocês, louvado seja Deus. Nós estamos compartilhando a série sobre os Salmos, amém, hoje é o Salmo número 4, louvado seja Deus. Nós vimos o Salmo 1, amém, lindo Salmo, aquele que medita na lei do Senhor. Davi volta a repetir esse princípio de meditar aqui no Salmo 4. Vimos o Salmo 2, que fala do rei, da sua vinda. O Salmo 3, que mostra Davi diante daquela perseguição de Absalão, seu filho amado. Davi lamentou muito a morte de Absalão. Então, ele escreve esse Salmo no meio de muitas tribulações. E o Salmo 4 dá-se a entender que é uma continuação desse Salmo 3. Amém? Olá, Vânia, bom dia, bom dia. Bom dia, Dorzila, bom dia, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus pela sua vida. Hoje eu estou aqui ainda em Gramado. Amém, louvado seja o Senhor. Amém, graças a Deus. Amém. Olá, Diego Freitas. Amém, Vitor. Amém, louvado seja o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos começar então. Amém. Quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. E os salmos, como eu tenho dito para você, são os louvores do povo de Deus. Aqui você vê os sentimentos dos homens de Deus. Você não pode louvar a Deus calado. Você não pode louvar a Deus sem expressar som. Você pode meditar nos pensamentos, apesar que meditação na Bíblia envolve murmurar, repetir a palavra. Você pode adorar até em silêncio, mas não pode louvar em silêncio. Você tem que produzir som para louvar a Deus. E se existe uma arma de guerra poderosa, a vitória que você se apropria é a vitória que você declara. Se você é capaz de declarar a palavra de Deus no meio das aflições, você vai se tornar um vencedor na prática, na realidade, de fato, não apenas na sua posição que você ocupa, mas na realidade que você desfruta, amém? Então é muito importante que você aprenda a louvar a Deus, expor seus sentimentos. Você vê como Davi expunha seus sentimentos, sua angústia da alma, ele não ocultava nada de Deus. Uma das coisas mais tolas que você pode fazer é ocultar alguma coisa de Deus. Deus é o melhor amigo. O Espírito Santo é o conselheiro, o companheiro fiel. Ele está ao seu lado para te ajudar, amém? Para nos abençoar. Então você pode compartilhar. Você nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Amém? Você pode estar sozinho fisicamente, mas espiritualmente o Senhor está com você. O Espírito Santo sempre te guiará toda a verdade. E você pode contar com ele, amém? O Salmo diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Veja, Davi diz: Senhor, tu és o Deus da minha justiça. Você sabe o que é a justiça? A justiça é a boa posição diante de Deus. E nós herdamos uma justiça. Nós recebemos a justiça como um dom. A Bíblia diz: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por meio de um só, saber, Jesus Cristo. Em Cristo Jesus você reina. Em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Em Cristo Jesus todas as suas necessidades serão supridas. Em Cristo Jesus você tem paz com Deus. Em Cristo Jesus você tem alegria. Tudo é em Cristo Jesus. Amém? E você recebeu Cristo Jesus como justiça. Tua justiça não depende do que você faz, do que você fez, dos seus acertos, dos seus erros. Não depende do bem ou nem do mal.
depende apenas da posição que você tem diante de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Se Cristo Jesus é justo, você é justo. Então, Davi, no momento de tribulação, ele diz, ó Deus da minha justiça. É a consciência da justiça. A Bíblia diz que a graça, que é o favor que nós não merecemos, reina por meio da justiça. Amém? Se você está no meio de tribulações ou até erros na sua vida, declare com ousadia: Cristo Jesus se tornou a minha justiça. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Paulo fala, aquele que não conheceu pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então você se tornou a justiça de Deus. Amém? Você vai nessa consciência livre. A Bíblia diz que quando você se aproxima do trono, ele é o trono de graça, um trono de misericórdia, é um trono que vai te encontrar, te dar favor para a necessidade que você se encontra. E você se aproxima com ousadia. A ousadia é uma declaração da palavra de Deus. Amém? Então você tem que declarar com fé que o sangue de Jesus te purificou de todos os pecados. E você, filho amado de Deus, pelo sangue que te posiciona como um filho amado diante de Deus. O sangue, diz a Bíblia, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para com Deus. Aleluia. Davi então diz, ó Deus da minha justiça. Aleluia, aleluia, amém. Você pode viver em paz. Aleluia. Paulo diz, justificados, pois, temos paz com Deus. Você encontra paz com Deus por meio da justificação. Paz com Deus, paz com você. Paz com você, paz com os outros. Se você não tem paz com os outros, é porque você não está em paz consigo mesmo. Se você não está em paz consigo mesmo, é porque você não está em paz com Deus. E você não está em paz com Deus porque alguma demanda. Existe algo que está impedindo você de desfrutar da posição de filho amado. É a falta de entendimento da justificação pela fé. Amém? Comece as suas orações como Davi, ó Deus da minha justiça, ó Deus que me tornou justo, ó Deus que purifica os meus pecados, bendito és tu, ó Deus. Ele diz, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então Davi entra pela porta certa, ele entra baseado na justificação, ele não desfrutou a justificação pela fé, mas Davi profetizou a justificação, ele viu a graça, ele diz que a graça de Deus é melhor do que a própria vida. Então ele diz, Senhor, na angústia em que me encontro, perseguido, no deserto, Davi teve que fugir do seu filho. Ele diz, Senhor, nesse momento, o Senhor me tem aliviado, o Senhor me alivia. Então é Deus que abre caminho espaçoso, é Deus que nos tira da cova, do lamaçal, é Deus que nos amplia o horizonte, que alivia o coração, que consola a dor. Amém? Em nome de Jesus eu declaro que Deus te alivia. Se você está diante de angústia, eu declaro em nome de Jesus o alívio do Senhor sobre a sua alma, sobre os seus pensamentos, que as suas emoções sejam saradas em nome de Jesus, o teu coração seja curado de toda ferida, amém, de toda angústia, de caminho apertado, de caminho estreito, de uma opressão, de um nó na garganta, de uma dor no peito. É isso que fala angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Você sabe que você é ouvido em Cristo Jesus. Jesus disse, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá, para que a sua alegria seja completa. Veja que lindo isso. Tudo que você pedir. Não é poderosa essa palavra do Senhor, essa promessa? Tudo que você pedir, aleluia, em meu nome, você vai receber, o Pai vai te dar. Que promessa linda. O Senhor ouve a oração. Davi então passa a exclamar, passa a dizer diante dos homens, diante da declaração, daquela situação que ele se encontrava, ele diz, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira?
Davi estava sendo caluniado, estavam declarando: onde está o Deus da salvação de Davi? Ele pecou, Deus o deixou, o reino agora é de Absalão, o reino se voltava contra Davi. Seus próprios homens, ao ouvir essas coisas, certamente entraram em dúvida a respeito do próprio Davi. E ele diz: ora, vocês buscam a mentira, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Aleluia, amém, amém. Davi estava anunciando para esses homens: você sabe que Deus faz diferença entre aquele que o busca, entre aquele que o serve e aquele que não busca e não serve. Eu gosto do texto de Malaquias 3. A Bíblia diz que aqueles que temiam ao Senhor conversavam entre si e havia diante de Deus um memorial. Deus estava escrevendo a respeito das palavras daqueles que o temem, que o adoram. E a Bíblia diz que assim eles saberão que o Senhor faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não serve, entre o justo e o ímpio. Quero dizer para você, se você está debaixo de perseguição, como estava Davi, se você está debaixo de angústia, se você foi traído, se você se sente encurralado, Deus da tua justiça faz diferença. Deus fará diferença na tua vida. Deus há de colocar você em posição de triunfo. Deus vai derrotar os que argumentam contra você. Deus vai dissipar as mentiras como dissipa a neblina do dia. Deus vai exaltar você, pô-lo por cabeça. É o que a palavra de Deus diz, amém? Aguarde, espere confiadamente no Senhor, porque é certo que Ele se levantará ao teu favor, diz a palavra. Aleluia. E Davi então diz: olha, saibam que o Senhor faz distinção, saibam que eu sou filho de Deus. Quando Paulo caiu do cavalo, Jesus lhe disse: por que você me persegue, Paulo? Paulo não estava perseguindo Jesus no seu conceito, mas a igreja. A igreja, você é como a menina dos olhos de Deus, diz a Bíblia. Você está nas palmas da mão de Deus, aleluia. Ninguém pode tocar em você sem tocar em Deus. Paulo fala a Tito que você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa palavra exclusiva significa um ponto dentro de uma circunferência. Faz uma circunferência, amém? Ou um círculo, e um ponto no meio. Um ponto é você, a circunferência que envolve e preenche você é Deus. Se alguém lança uma seta do lado de fora contra você, vai ter que passar pelo escudo do Altíssimo. O escudo do Altíssimo, porque Deus te envolve. Você está envolvido em Deus, contido em Deus. Você está em Cristo Jesus, amém? Você é esse ponto, nós somos esse ponto, nessa circunferência do amor, do poder de Deus, aleluia. Então Davi diz isso para eles: ora, Deus fará diferença, vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Bem, Davi segue dizendo: irai-vos e não pequeis, consulteis no travesseiro o coração e sossegai. Oh, é linda essa expressão. Davi, ele declara profeticamente o que Pedro fala na sua carta, né? Paulo fala sobre isso também, Tiago fala sobre isso: irai-vos e não pequeis. A ira é um instrumento de mudança na nossa vida quando ela não se prolonga até o dia seguinte. Nós podemos nos irar, mas não devemos pecar. A ira está próxima do pecado. Tiago diz que a ira do homem não promove a justiça de Deus. Você tem que confiar no Senhor que fará justiça sobre a sua vida, amém? Você não precisa exercer vingança, você não precisa retribuir na mesma moeda. A Bíblia diz que você deve pagar o mal com o bem, amém? Você paga o mal com o bem. Aqueles que falam mal de você, você não deve falar mal deles, não pague na mesma moeda, não responda ao tolo de acordo com a sua tolice. Você tem que responder ao tolo de acordo com a sabedoria que há em você. Amém? Então, você não pode deixar que esses sentimentos de ira, de nervoso, se prolonguem na sua vida. Você tem que lidar com isso. E Davi diz como? Você deve consultar no travesseiro. Consultar no travesseiro. É uma boa coisa você, no final do dia,
A Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra de Deus, o Salmo 1, lembra? De dia e de noite. É muito bom que você encerre o dia pensando nas coisas de Deus, voltando o seu pensamento para o Senhor, lembrando da promessa da palavra. Talvez o dia não foi fácil, talvez você não alcançou as metas, mas lembre-se que o Senhor faz distinção. Deus fará distinção. Deus fará distinção da sua empresa. Deus fará a distinção do seu negócio, do seu serviço, do seu produto. É promessa de Deus e você pode reivindicá-la pela fé. Amém? Deus colocará você acima, muito mais rápido do que você imagina. E aí ele diz, consulte no coração, né, no seu coração, e você sossega. Quando você consulta e deixa o Espírito Santo te trazer os pensamentos de Deus, você vai descobrir que eles são muitos, e são pensamentos de paz a teu respeito, pensamentos que te fazem bem, que te dão um fim proveitoso. E você então vai sossegar. Isso significa paz em meio à tempestade, paz em meio à angústia. Quando você pensa e fala, né, como eu disse aqui, a palavra sossegar, a palavra consultar, na verdade, significa meditar. Meditar é sussurrar a palavra de Deus. Nós somos como ovelha, nós somos ruminantes, nós mastigamos a palavra de Deus. Pensa nela, declara sobre ela. Lembra daquela mulher de fluxo sanguíneo que foi curada quando tocou na orla de Jesus? A Bíblia diz em Mateus 9 que ela dizia consigo mesma. Ela estava acamada, ela não tinha forças, ela estava debilitada, mas ela dizia consigo mesma. Ela não dizia para os outros ouvirem, ela não queria impressionar ninguém, porque nem tinha condições de fazê-lo. Ela apenas dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curada. E foi essa declaração que lhe deu força para enfrentar uma multidão, para enfrentar as barreiras da religião, da lei que proibia uma mulher naquele estado de sair em público e ir até Jesus e tocar-lhe nas orlas da veste. E porque ela dizia consigo mesma, assim como ela disse, aconteceu. Amém? Enquanto você não dominar suas palavras, você não domina as tempestades da sua vida. Primeiro você domina o que diz para dominar o mundo. Antes de dominar o que está lá fora, domine a si mesmo pelas palavras que você diz. Amém? Davi fala sobre isso. Então veja, consulte no coração. Ele diz, oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Mais uma vez, ele invoca a justiça, e nós sabemos que o sacrifício de justiça que agrada a Deus é o sacrifício da justiça da fé. Amém? E a fé é a declaração do que você é em Cristo Jesus. E confiai no Senhor, confia no Senhor, espera no Senhor. Ele não esqueceu o seu clamor, ele ouve o seu clamor. Davi disse, o Senhor me responde na angústia. Não seja guiado pelo que você sente, seja guiado pela sua fé. Pela sua fé, querido, em nome de Jesus. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Isso está associado à bênção que Deus disse para Arão liberar sobre o povo, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Aleluia. Amém. Deus é luz, o nosso Pai é luz. E quando Ele olha para você, Ele ilumina a sua vida. Ele te dá vida, Ele te dá direção. Em nome de Jesus, eu declaro esta semana uma semana cheia de luz, de direção, que o trabalho das suas mãos prospere, que Deus multiplique os seus recursos. Em nome de Jesus, os teus talentos sejam acrescentados em nome de Jesus, como aquele que de 10 recebeu mais. Amém? Que você receba mais em nome de Jesus. Davi segue dizendo, mais alegria me puseste no coração. Ouça isso. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Davi está dizendo, olha, mesmo que eles aparentemente colham, tenham fartura, em mim há muito mais alegria. Aleluia. Que confiança, não? Como Davi podia celebrar, mesmo na angústia, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor, porque essa é a chave de Davi. A chave de Davi envolve confessar, louvar a Deus no meio da
angústia? Quando é que se louva a Deus e esse louvor produz poder na sua vida? Não é quando você tem fartura de trigo, de cereal, deve louvar a Deus certamente nesses momentos, mas muito mais é o louvor na angústia, é o louvor quando a tempestade está ao seu redor, é o louvor no meio da dor. Amém? Davi diz, muito mais alegria me puseste no coração. Aonde está a alegria? No seu interior. É a alegria do Senhor que te levanta, que te fortalece. Não é a alegria que você busca em você, mas é a alegria que você busca no seu interior. Ela está aí. Amém? Você tem que usar a fé para tirar, amém, as águas de vida, as águas do Espírito, as águas de alegria que existem em você. Você tem que usar a fé. Lembre-se, a fé é uma simples declaração naquilo que você crê. Então declare, não fique com a boca fechada jamais diante do inimigo. Bem, Davi segue dizendo, finalizando esse salmo tão belo, num momento tão caótico da vida de Davi. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém? Como no Salmo 3, Davi aqui praticamente repete a mesma declaração diante daquela perseguição, diante da angústia, diante de traição. Davi diz, Senhor, eu me deito e pego no sono. Eu repouso porque o Senhor me faz repousar em segurança. O Senhor é minha segurança. Porque eu posso repousar? Porque eu posso repousar não temendo que o inimigo vai vir contra mim, que algo perigoso vai acontecer, que os ladrões vão minar, que eu não vou ter os recursos necessários, que minha empresa vai quebrar, que o contrato não vai ser fechado, ou um contrato vai ser rompido. Por que eu posso descansar? Porque o Senhor é comigo, o Senhor me faz repousar, descansar seguro. Você sabe, ovelhas são como crianças pequenas e ovelhas só comem no repouso, elas ruminam no repouso. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor, é o Salmo 23, amém? Nós vamos chegar lá. E aí Davi diz, como uma ovelha ele se vê, o Senhor me conduz aos pastos verdejantes. Mas como crianças pequenas que você às vezes tem que falar, durma, durma. Eu lembro que a Mel, minha esposa, para o meu filho dormir, ela pegava, né, o instrumento de disciplina, nós tínhamos lá um chinelo específico, depois uma cinta específica, e levantava e falava para ele, feche os seus olhos agora, durma. Aí ele fechava os olhos e dormia. Amém. Ovelhas são como crianças, elas são agitadas por si só. Então o Senhor tem que te fazer descansar. Amém? É isso que Davi está dizendo. Ele me faz repousar seguro. Ele te pega no colo, ele te nina, amém? Ele te balança. Às vezes ele vai dizer para você, descansa, filho, descansa. Amém? E você fecha os seus olhos e repousa. Eu estou com você, não temas. Amanhã você vai ver a mudança. Amanhã é o dia da virada. Amanhã será o seu grande dia. Amanhã eu trabalho enquanto você repousa, filho. Você descansa e eu dou ordem aos meus anjos a teu respeito. Repouse tranquilo. Quanto mais você descansar, mais eu vou operar na sua vida. Amém? E eu declaro sobre a sua vida, sobre esta semana, esse repouso de Deus, o descanso para a sua alma, o refrigério para o seu coração. Eu declaro em nome de Jesus que Deus está trabalhando a teu favor, que Ele vai produzir riquezas na sua vida. Amém? Ele não conhece lugares de escassez, e se Ele te conduz no deserto, Ele torna o deserto num lugar de manancial, de bênçãos, diz o Salmo 84. Meus salmos são fantásticos. Que bom que você está nos acompanhando. Eu estou muito empolgado de falar dos salmos. Amém? Eu acho que eu vou gravar também lá no YouTube pequenos flashes, vídeos falando sobre cada ponto do salmo que nos levanta em fé. Porque é viver a situação. É um salmo que diz a realidade. E o Senhor está dizendo, descanse, filho. Amém? Descanse, porque mais cedo ou mais tarde você vai voltar para a posição do trono. Na linguagem de Davi aqui, Davi estava fugindo, mas voltou para o trono. E Deus vai te exaltar também. Eu te abençoo, eu declaro uma terça-feira cheia da bondade do Pai, que você descansa no Senhor, que as tempestades que te assolam, elas são o seu trampolim
para um novo tempo. Amém? Que o Senhor prospere tudo aquilo que você realizar. E lembre-se, declare a palavra de Deus. Declare com fé. Em nome de Jesus. Seja assim abençoado. Amém e amém. Amém. A paz, queridos, a paz. Eloina, Dagma, isso, amém, Dilnei, amém, Laura e a todos os irmãos queridos, em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar, se você ainda não me segue no Instagram, siga, amém, e compartilhe, certamente alguém precisa ouvir essa palavra. Abraço carinhoso, Sueli, abraço, queridos, bom dia, tchau, tchau.